10h16 agora, autoridades responsáveis pelo metrô chileno avaliam que os prejuízos deixados pela onda de violência nos protestos são incalculáveis. O serviço de transporte foi retomado parcialmente nesta segunda-feira, mas deve levar meses para voltar a operar normalmente, né? A gente tem falado sobre essas manifestações no Chile que foram motivadas por um aumento no preço da passagem do metrô, mas continuam mesmo depois do presidente ter cancelado o reajuste. A onda de violência se intensificou bastante na sexta-feira e de lá para cá o governo impôs um toque de recolher, decretou estado de emergência e colocou o exército nas ruas. Essas medidas não eram adotadas desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990. Ao comentar a ação, o presidente Sebastián Piñera disse, abre aspas, estamos em guerra com um inimigo poderoso que não respeita ninguém. Essas foram as palavras dele. Os protestos até agora deixaram 7 pessoas mortas. Vamos então entender as causas e os efeitos dessa crise chilena, conversando com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, também analista da Brava Capital. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Roberta. Bom, os protestos no Chile começaram aí com essa desculpa, né, com esse gatilho do preço das passagens de metrô, mas continuaram mesmo o presidente voltando atrás. Quais são os efeitos dessa crise no nosso país vizinho? Eu gostei do jeito que você falou, dessa desculpa que eles utilizaram. Ou seja, a gente lembra mais ou menos o que aconteceu em 2013. Não é pelos 20 centavos que acontece. Veja, ele aumentou, se eu não me engano, 30 pesos, voltou... Mas a tribulação continuou no país, quebrando tudo. Ou seja, parece que é uma extrema esquerda que está querendo dominar o poder através da força, como aconteceu em alguns momentos em algumas repúblicas que aconteceu aí. Agora, se você olhar pelo lado econômico, o que poderia justificar isso daí... É uma desaceleração da economia mundial. Porque o que tem a ver a desaceleração da economia mundial? Quando a economia mundial desacelera, as commodities metálicas caem. Commodity metálica cai, chame-se aí o cobre caiu. Quando o cobre cai, peso chileno deprecia, cobre cai, fica com menos dinheiro o governo para dar subsídio para as tarifas de metrô. Mas ele voltou atrás, então fica aquela coisa, o que mais vocês querem? O que mais vocês querem? Já voltamos atrás. Não, nós queremos um mundo mais igual. Puxa vida, mas tem as eleições. Tem as eleições. Então parece que é uma extrema esquerda desconfortável com a democracia que resolveu mostrar o seu descontentamento não democraticamente. E isso atrapalha. Veja, se você pensar por um lado macroeconômico, quem é que vai querer investir agora? Não investidor estrangeiro. Mas se a gente lembrar lá 2013, por mais baixo que tenha sido a taxa de juros, você vai ver que em 2013 no Brasil, a taxa de juros estava mais ou menos 6,75 e os investimentos caíram 4,4. Isso deve prejudicar a economia chilena. Porque quem é o economista ou o empresário ou o empreendedor que vai querer investir num país onde está nesse caos total aí. E aí, o governo vai fazer o quê? Pois é, o toque de recolher tem efeitos na economia, até por fechar o comércio, mas também por esse olhar do investidor que está fora para essa situação, né, professor? Muito mais pela incerteza, muito mais pela incerteza, porque o que a gente sempre fala, taxa de juros é importante, câmbio é importante, tudo é importante, mas quando você não está confiante, você não quer sair debaixo da cama. Você como empreendedor, você não quer fazer nada. A taxa de juros está baixa, vamos investir, mas aí você tem o preço do cobre caindo, o peso chileno depreciando, e ainda com essa incerteza, aí você fala, não, mas não é uma incerteza, o governo vai voltar atrás, o governo já voltou atrás. Então, no final das contas, fica a pergunta, o que mais vocês querem? Vocês querem, então, que o governo renuncie e entre uma extrema esquerda que atenda aos seus anseios? Ué, mas não teve democraticamente uma eleição aí? O que mais vocês querem? Agora, se você pensar como empreendedor, você vai falar o quê? Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. E isso bate na economia chilena. Obviamente, ela não é tão grande como a brasileira, como os Estados Unidos, como a China, mas também é mais uma pancada que você vai dar na economia mundial e que arrefece também o preço e o peso chileno. E como afeta o Brasil? Se a gente comparar com a crise na Argentina, nos afeta menos? Afeta menos, mas
Quando você administra um fundo de investimento, geralmente você administra regionalmente. Por exemplo, eu quero investir em países emergentes, ou emergentes como Chile, que não é tão emergente, ou países como América Latina. Então você vê o problema aí de Evo Morales sendo reeleito, você vê o problema no Equador, você vê o problema no Chile, você vê essa agenda Guedes completamente diferente da agenda Bolsonaro. Veja, não estou defendendo nenhuma agenda. Nem do Guedes, nem do Bolsonaro, sem juízo de valor. Mas era importante que tivesse só uma agenda. Qual é a agenda do Guedes? Reforma da Previdência, que nem foi aprovada ainda, reforma tributária, reforma administrativa, PEC do Pacto Federativo. Qual é a agenda do Bolsonaro? É o negócio das armas, é o negócio do filho, agora como líder do PSL, é o racha do PSL. Gente, o Congresso vai falar, mas qual é a nossa prioridade aqui? Isso acaba prejudicando toda a economia da América Latina, né? E os investimentos, quem quer botar o dinheiro para ganhar alguma coisa num cenário de taxa de juros mais baixa, fica cada vez mais arriscado. Você não sabe onde põe, né? E a gente estava falando um pouquinho mais a nível de América Latina, mas pensando num cenário global, a gente vê situações de várias manifestações, agora no Chile, mas um cenário de bastante incerteza. Bastante. Nesse contexto, professor, misturando aqui com o cenário de juros mais baixos no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre quais seriam as alternativas de bons investimentos para quem está buscando a partir de agora? Olha, tem uma coisa que a gente sempre diz, ou você fica com a tua premissa, ou você não fica com a tua premissa. Como assim? Por exemplo, eu venho aqui já há algum tempo. A minha premissa é que o mundo vai desacelerar mais fortemente do que os outros estão falando no ano que vem. Poderemos ter uma desaceleração mais forte dos Estados Unidos, tanto isso é verdade que você vê o mercado interbancário dos Estados Unidos dando aquela pancada para 10%. Então a minha premissa é, o mundo vai ficar pior no ano que vem. Ora, se o mundo vai ficar pior no ano que vem, o que eu geralmente sugiro? Você ficar exposto em dólar. Mas como assim? Eu vou comprar dólar? Não, não vai comprar dólar, pelo amor de Deus. Não compre dólar e não vai botar em casa que você vai ser assaltado. Não é isso. Você vai num hub aí, qualquer, não vou falar nome, mas eventualmente você pode comprar bonds, ou seja, títulos do governo dos Estados Unidos de curto e longo prazo. Ou seja, a tua economia está dolarizada. É um ponto. Segundo, se a minha premissa está mais ou menos correta, porque 100% correta você não está, de que teremos um problema, outro ponto é você comprar ouro. De novo, não vai comprar nada físico. Sempre compra recebíveis de ouro, etc. Outro ponto, franco suíço. Porque se ocorrer um estresse na economia mundial, sempre todo mundo corre primeiro para franco suíço, ien japonês e depois para dólar e ouro. Não precisa ir longe. É só para ver como os títulos norte-americanos caíram. Se o título norte-americano retorno caiu, é porque o valor presente dele subiu. Ou seja, o mundo já está comprando dólar, título norte-americano. Pega o preço do ouro já subiu quase 30%. E aí você vê, commodity metálica na média caiu 15%. Alumínio, zinco, cobre, tudo caiu. Então está mostrando que o negócio está ficando feio. Que mais que você pode investir? Outro ponto, por exemplo, tem uma coisa que, se você quiser um ganho maior, fundo de direitos creditórios cota sênior. Que diabo é isso? Meu Deus do céu, isso vende nesses hubs de investimento. É o seguinte, uma empresa precisa de dinheiro e ela desconta os recebíveis. Ela desconta o recebível e você compra, você fundo. E esse fundo, ele emite cotas. Essas cotas você vende para os investidores. Por que cota sênior? Porque os recebíveis, eles têm que ser performados. Quando eles são performados, ou seja, você fez o trabalho, a cota sênior é a primeira a receber. E geralmente está dando 170%, 180% de CDI. 150%, 180% de CDI. Mas aí alguém fala, mas ação você não acha bom? Vira e mexe, eu venho aqui na Band News e falo o seguinte, olha, fuja de Bovespa, fuja de ação. Só que, quando o economista fala fuja de ação, nós estamos falando do índice.
Veja, eu não sou um analista de ações especificamente, mas se você quiser pensar num segmento econômico que dificilmente vai dar errado, te digo, primeiro, o agronegócio. Por que o agronegócio? Se tratando das ações, né? Das ações. Uhum. Por que o setor de agronegócio? Não vou falar nome de ações, porque eu não sei se já está muito valorizado ou não está valorizado. Mas o setor de agronegócio é ótimo. Por quê? Primeiro, pela peste suína. Segundo, porque organicamente a China vai crescer mais o consumo do que o investimento. Então o chinês vai consumir mais. Por que a peste suína faz ela ser mais valorizada? Porque a peste suína, praticamente, você eliminou 40% a 50% das chinesas. Então nós estamos exportando um monte de carne suína para a China. Então, se você ver, já subiu bastante, talvez possa subir mais. Então, agribusiness, agropecuária, vamos pensar assim, papel e celulose é outro, de novo com a China, porque o Brasil consome 32 quilos per capita. Desculpa, Brasil não, Estados Unidos, 32 quilos per capita de tissue paper, aquele papelzinho lá, e os chineses só 6. Então tem um monte de espaço aí. Outra ação que eu acho bom, segmento econômico, saúde. Por que saúde? Graças a Deus o brasileiro está vivendo mais. Se você pegar a tábua atuarial da década de 70, o brasileiro vivia 62 anos. Agora, nossa expectativa de vida é de 76 e sobrevida 86 anos. Então vai ter muito trabalho. Fora que tem novas doenças, novas tecnologias. E a população aprendeu a se proteger de doenças. Então, antigamente, você ia no médico para curar a doença. Agora, você vai no médico, praticamente, a maior parte dos executivos, você vai para fazer o diagnóstico, para fazer o check-up. Então, é difícil essas ações seculares, como saúde e educação, ter um problema nos próximos 2, 3 ou 4 anos. Por exemplo, eu sou professora, aquilo que eu sempre digo. Daqui 2 ou 3 anos, as minhas primeiras aulas vão ser ensino à distância. Então é bom você colocar nos 2, 3 anos nessas ações aí. Saúde, educação, agronegócio, papel e celulose são papéis, não vou dizer papéis, mas segmentos econômicos, mesmo em crise. Não estou dizendo no auge da crise você vai ganhar dinheiro, mas que é uma coisa bastante defensiva. São ações que a gente chama ações seculares. Dificilmente se apanha com ela. Para terminar, professor, você estava falando um pouquinho sobre investimentos estrangeiros, né? O brasileiro está se arriscando mais para investir lá fora? Eles não tanto lá fora. Eu acho que o brasileiro ele está um pouquinho otimista demais, arriscando aqui dentro. Ele está demais entrando em fundo multimercado, zero de problema com fundo de multimercado. Mas eu vejo muito brasileiro não perguntar para o gestor o que eu tenho dentro desse fundo multimercado. Que ação você tem? Que segmento econômico você tem? Porque segmento econômico, num problema de crise, que não é para você ficar exposto. Então o pessoal fala, os juros abaixou. Legal, então vamos entrar num fundo multimercado. Aí o cara vai te vender no fundo multimercado, você não tem a mínima ideia. E geralmente quando você pega essas lâminas do fundo, o que eles falam? Investimos em renda fixa, ações e moedas. Não falou nada. Você tem que chegar e perguntar para o gestor o que eu tenho dentro desse fundo. Eu tenho essas 3 classes de ativos. Não, mas me diga exatamente qual segmento econômico. Isso é um desserviço de muita plataforma, que eu acho que é complicado. Claro que eu falo para você, você está exposto em renda fixa, moedas e ações, puxa vida, você está exposto em tudo. Então não é esse tipo de informação. E aí fica aquela coisa, como você tem vergonha, muitos brasileiros ficam com vergonha, que estão saindo da poupança, fala, é melhor eu não perguntar. Você tem que perguntar exatamente o que tem dentro desse fundo, porque é o seu dinheiro. Sim. É o seu dinheiro, não tenha vergonha de perguntar. Não, mas está bem diversificado. Qual ação? E veja quais são os segmentos econômicos que tendem a não se machucar demais numa provável crise ou decréscimo da economia mundial no ano que vem. E buscar informação e tudo mais. Sempre, não fique com vergonha, é seu dinheiro. Isso a gente vê muito. Obrigada, professor, Obrigado. e até quarta-feira. Até quarta-feira. Fala de novo.